Olá, pessoas! Faz algum tempo que eu não gravei, né? E eu quero criar uma rotina, marcar um dia da semana que vai sempre baixar os vídeos, que eu vou colocar no meu canal. E aí eu gostaria que vocês acompanhassem, vissem, comentassem, compartilhassem, curtissem. E tudo sens da vida eu gostaria que vocês fizessem no meu canal, tá bom? Se inscreva, aciona o sininho, certo? Porque com o sininho você vai ficar sabendo o dia que eu vou colocar o vídeo no meu canal, e aí você fica com a minha notificação ali para vocês assistirem, tá? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo bem especial falando sobre o Enem, né? Não dá para eu passar isso sem falar nada sobre o Enem, pelo fato de que eu, sendo professora de escola pública, não dá para eu ignorar esse tipo de situação, tá? É uma situação bastante preocupante inclusive para os meus estudantes, né? Que muitas vezes eles se organizam para fazer o Enem para entrar numa universidade. E isso é o ponto-chave do que é o Enem. É poder dar a um estudante de classe baixa, né, poder estar entrando numa universidade pública ou numa universidade particular, né, para poder aí acabar com essa desigualdade que existe tão grande no nosso país, certo? Eu gostei muito de um vídeo feito por um rapaz de Pernambuco, que ele arrasou na resposta do vídeo que o MEC fez, falando da importância que não dá para adiar o Enem. E se uma geração de novos profissionais fosse perdida? Meu filho, geração de profissional é perdida todo dia. Você já ouviu falar uma coisinha chamada favela? Então, é o maior desperdício de talento que existe. Neste lugar você consegue encontrar a cada metro quadrado um talento para ser astronauta que ganha um salário mínimo. Seria o melhor pro nosso país? Pra cima de mim você quer meter essa de melhor pro país? Mas né, lasca. A vida não pode parar. Aí dentro. Precisa ir à luta, se reinventar, superar. Precisa ir à luta? Nós que lute? Com que arma? Com que força? Reinventar? Com que recurso? Você que tá aí gravando esse vídeo do seu iPhone, do seu tripé, é mole falar, né? Eu gravo vídeo pra internet também, mas eu uso um Samsung e uma janela. Dias melhores virão. Essa eu não vou nem responder. E por isso eu quero fazer o Enem este ano, pra entrar em uma universidade. Eu acho que é pra isso que se faz Enem, né? Estude de qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com a ajuda à distância dos professores. A pessoa que tá falando isso pra mim, ela tem um notebook rosa na mesa dela, né? Querida, desculpa te avisar, não é todo estudante brasileiro que tem isso aí que você tem, não. Eu acho assim que tá faltando alguém te avisar isso, sabe? Faça já a sua inscrição no Enem, de 11 a 22 de maio. Rapaz, até tu, moleque. Alguém te enganou? Alguém falou pra tu que tu é branco? Porque quem é preto que nem eu e você, já devia estar ligado nessas desigualdades, né? Seu futuro já está aí. A menina tem uma TV no quarto dela e um boneco daqueles que é caro pra cacete, que custa 300 conto, e vem falar pra mim que meu futuro tá aí. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Ô, Ministério da Educação, vamos comigo lá no Areeiro, lá em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Eu conheço umas pessoas lá que eu posso te levar na casa delas. E aí eu quero ver você olhar pra aquelas pessoas naquela realidade e dizer pra elas assim: estude, se reinvente, vá à luta. E eu garanto a você que não é só eu, não. Milhares de outras pessoas por aí também conhecem alguém nessas condições. E, né, tome vergonha na cara e se enxergue. Para que a gente possa entender um pouquinho melhor por que a gente precisa pensar também nesse adiamento do Enem, são as porcentagens de quanto as pessoas têm acesso a um recurso de internet, um recurso remoto, né, de computadores e tecnologia, tá? A gente tem que pensar que o país tem 210 milhões de pessoas morando no Brasil, tá? Esse é o nosso número de pessoas. Isso até o cálculo de julho de 2019 que o IBGE fez, tá bom? Então, 210 milhões de pessoas. Aí, foi feito alguns levantamentos aonde desse 100% da população, a gente consegue perceber que 58% dessa população, ela não tem computador em casa.
tá? Não tem um computador em casa para fazer um acesso de pesquisa, ok? Tem só um celular e olhe lá para poder comunicar. Computador para pesquisar não tem, e a gente sabe que não dá condições se você não tiver um bom aparelho de celular para fazer uma pesquisa. Então imagina não tendo um computador. Bom, 38%, tá, não acessam a internet, certo? Por quê? Porque não chega, a internet não chega até a cidade deles, a internet não chega até o local onde eles estão, então eles não acessam a internet. E aí, quando a gente vai pensar na área rural, tá, aumenta isso de uma forma gigante, vai para 66% da população rural que não tem acesso à internet, tá? Então veja só, e não é aí, mas como ninguém consegue comprar um computador, ninguém consegue? Aí não é uma questão de comprar ou não comprar, não é uma questão de ter ou não ter, é uma questão de que a rede da internet não chega até lá, certo? Não vai. Quem conhece, por exemplo, o estado do Paraná, vamos pensar em Dr. Ulisses. Acho que ninguém conhece. Dr. Ulisses não tem acesso à internet, a não ser uma única operadora, e olhe lá que você consegue acessar em um determinado momento do dia e num determinado local, porque se você estiver lá na área rural, você também não consegue. Não tem antena que chega, entende? É essas situações que a gente está abordando e que muitas vezes a escola presencial ajuda esse estudante que não tem esse acesso à internet, tá? Numa situação de estudo, ele atingiu o objetivo de fazer o Enem e vir para a cidade, estudar numa universidade, certo? Não é porque, ai, coitadinho, não tem internet porque ele é pobrinho. Muitas vezes não tem porque não existe acesso, não tem como chegar até lá, né? E além disso tudo, quando a gente vai falar de classe D e classe E, tá? 59% dessa população, elas não navegam. Elas não fazem navegações de pesquisa na internet. Nossa, por quê? Porque não tem acesso. O único acesso de internet que eles têm é a base de banco de dados, a base de dados lá da operadora deles, né? Os dados que só dá acesso a Facebook, a Instagram e o WhatsApp. Só. E me desculpa, isso daqui, gente, não é estudo. Isso daqui é rede social. É para você conversar. É que nem você, antigamente, quando tinha o telefone, né? Você ligava para alguém e ficava conversando com a pessoa. A diferença é que agora a gente não liga para alguém para conversar. A gente manda mensagem, manda foto, né? A gente conversa com as pessoas por esses aplicativos, certo? Isso não é estudar. Então isso não é navegação. Navegação é você entrar lá no Google e fazer uma pesquisa X, certo? Ir para um determinado artigo, ir para uma universidade, ir para um museu. Ali sim você está fazendo uma navegação, certo? E é isso que a gente está dizendo, que 59% dessa população, entre os 210 milhões da população, eles não navegam na internet. Então, é importante a gente parar para refletir que a escola, tá? A escola pública é o lugar aonde faz com que essa população possa diminuir essa desigualdade que existe no nosso país. Então, o Enem não é competição entre classe A e classe E. O Enem
é para acabar com essa desigualdade que existe entre a classe A e a classe E. Então, vamos ter empatia, que é a parte mais importante nesse momento, e exigir dos nossos governantes o adiamento do Enem. Eu vou colocar aqui embaixo o link para que a gente possa encaminhar uma carta para os deputados, tá? Exigindo que eles pressionem o MEC para adiar o Enem nesse momento. Não estamos pedindo para perder gerações, não, viu? Estamos pedindo para que não perca a nossa geração das escolas públicas. Então, vamos unir forças e vamos ter empatia com todos os nossos estudantes que estão nesse momento para fazer o Enem e vamos adiar esse Enem. Ok? Então, muito obrigada, curtem, compartilhem, se inscrevam no meu canal, tá? Então, um beijo para todos.